Joelson, tudo pronto para o vestibular 2012 da Universidade Estadual do Piauí. Mais de 30 mil candidatos disputam as vagas. Os cursos mais disputados são Medicina, Direito e Odontologia. Nesse período que antecede a realização das provas, o clima é de expectativa entre os candidatos, de uma certa tensão, muito estresse. É hora da chamada revisão de véspera, como a que acontece aqui no Colégio Certo. Os alunos recebem orientações preciosas para que o desempenho deles durante a aplicação das provas seja o melhor possível. Eu converso a partir de agora com o professor Cruz Carvalho. Braz, bom dia para o senhor. Qual é a expectativa do colégio para a realização deste vestibular? Candidatos super preparados? Olha, na realidade esse é o momento de finalizarmos uma preparação que se faz ao longo do ano, né? Mas esse momento é importante porque são os momentos que antecedem a prova, daí o próprio fato de estar na escola, a convivência com os demais colegas e recebendo orientações finais, né, daquilo que nós imaginamos se eles podem ser contemplados na prova deles. Do que o candidato tem mais medo nesse período que antecede a prova? É natural essa ansiedade, os momentos finais, né? Porque afinal é um longo período de preparação e na medida em que se aproxima a realização da prova. Notadamente no primeiro dia, em função da redação, há toda uma expectativa em saber qual é o tema, se o tema vai ser bom, se vai, né, no primeiro dia. Mas isso também é um pouco antes de começar a prova, depois que começa, aqueles que estão melhor preparados, né, como tem sido a nossa preparação, a exaustiva preparação que o Colégio Certo tem feito para os seus alunos. Na hora de começar, nós temos sempre bons resultados. Professor Braz, o vestibular sendo específico é melhor para o candidato? Olha, isso é muito relativo, né? Obviamente que a primeira impressão é de que uma prova específica ela favorece pessoas que têm afinidades. Entretanto, por outro lado, você agrupa as pessoas, né, em uma certa área. E essas provas elas são também muito possíveis de você ter aspectos fora daquilo que está previsto. É uma prova cuja aprovação se dá com uma pontuação muito alta, dependendo dos cursos, né? Na realidade é esse vestibular que a gente tem, mas o ideal é que nós tivéssemos um vestibular mais próximo do Enem. Qual o tempo médio que o candidato deve se deter a cada questão ou isso é uma coisa particular de cada candidato? Não, isso é particular. A prova da estadual ela tem uma característica diferente da prova do Enem, porque ela não é uma prova de elaboração tão contextualizada. Elas são questões pequenas e o tempo, com exceção do primeiro dia, em que deve haver uma preocupação do candidato em função da redação, porque ele vai ter que fazer a redação, de uma maneira geral, a prova da estadual ela não requer a questão do tempo. É possível fazer a prova tranquilamente, porque o nível dessas questões, a proposta de elaboração das questões é diferente do que a gente tem no Enem, por exemplo. Muito obrigada. Nós conversamos ao vivo com o professor Braz Carvalho, do Colégio Certo. Voltamos ao estúdio. Joelson. Obrigado, Solange. Obrigado, professor Braz. E boa sorte aos alunos que vão fazer esse vestibular a partir de domingo.